Ganishka, o apóstolo que sem discussão é um dos mais fortes da obra inteira, e é exatamente por isso que ele merece um lugar aqui no Guia dos Monstros, mas também porque ele é um apóstolo muito complicado e diferente de todos os outros, então vale a pena explicar um pouco melhor quem ele é e entender mais dos seus poderes. Só que antes do vídeo, se inscreve aí meus lindões, que eu tenho fé que a gente chega no 100k até o final do ano. Também vai lá na minha comunidade do Discord se tu quiser trocar uma ideia comigo de vez em quando. Bom, sem mais delongas, bora ver tudo sobre o Imperador Demônio de Berserk. Primeiro, vamos falar das referências na sua criação. O Ganishka teve como base um imperador real chamado Kanishka, a inspiração do nome já é bem fácil de notar, né? Kanishka era um imperador da dinastia Kushan, mais uma similaridade. Ele era conhecido pelos seus feitos em combate, políticos, espirituais e por ter um império enorme, conquistando muitas terras. Bom, as similaridades são óbvias por si só. O Ganishka também é um imperador Kushan que conquistou várias terras e tem feitos muito parecidos. A diferença é que o Kanishka era conhecido pelo lado espiritual bom, já que ele tem uma importância significativa no budismo, e o Ganishka é literalmente o imperador demônio. Até os detalhes nas roupas dele, desde a própria cara que ele faz, pode ser comparado com máscaras de demônios da mitologia hindu. Agora indo pro mangá, na obra, a religião que o Ganishka cultua é uma mistura de budismo com hinduísmo, mas isso não se mostra ser pregado por ele em momento algum, e acaba existindo mais para servir como um ponto de contraste entre as regiões do lado de Midland, que seriam o ocidente, para dos Kushans, que seriam o oriente. Agora, vamos falar da história do Ganishka, que importa muito pra gente entender o tipo de apóstolo que ele vai se transformar. Quando ele era uma criança, ele foi envenenado pela sua mãe, isso para que o seu irmão mais novo tivesse o lugar no trono ao invés dele, mas o Ganishka sobreviveu e ele matou o seu irmão. A sua mãe não aguentou a perda e morreu logo em seguida, mas nada tinha mudado no final das contas. As pessoas do reino ainda traíam umas às outras, era impossível confiar em qualquer um, e o Ganishka sabia disso. Então ele se tornou igual a todas aquelas pessoas, e seguindo com esse pensamento, ele matou o seu próprio pai e se tornou o novo imperador. Mas ao invés de estar feliz por isso, o Ganishka estava com medo, porque até quando ele teria essa posição? Daí veio a vontade que ele tem de conquistar absolutamente tudo. Ele tinha medo de ser traído, então ele queria estar no topo de tudo para que isso nunca acontecesse. Porém ele se descuidou e foi da própria família que a traição veio, sendo envenenado e morto pelo seu filho. Só que através da causalidade, ele tinha um Behelit, e antes dos seus momentos finais se transformou no apóstolo que conhecemos hoje. Essa forma do Ganishka tem algumas peculiaridades, mas principalmente o seu corpo humano, que é feito completamente de névoa. E isso aconteceu para que ele nunca consiga ser empunhalado pelas costas, como aconteceu com ele e o seu filho. Não existe mais motivo nenhum para ele ter medo, se nada vai conseguir ferir ele. Então o seu plano de conquistar tudo podia continuar sem empecilhos. E como ele viveu em um lugar onde ele podia ser traído por qualquer um, independente do status que ele tinha, ele decide se opor contra o próprio Deus que deu aquele poder a ele, a ideia do mal. E isso explica melhor as motivações extremas do Ganishka, né? Ele só quer estar no topo porque ele não quer que ninguém esteja lá além dele. Agora falando da sua forma de apóstolo, que é uma das coisas mais únicas do universo de Berserk quando a gente fala de apóstolos. O Ganishka, diferente de todos os outros, ele consegue criar a sua forma monstruosa sem precisar que o seu corpo físico esteja presente. É algo parecido com as projeções astrais da Shirk, só que ainda mais roubado, já que ele consegue cobrir uma distância ridícula com isso. E essa habilidade é mais complexa do que parece, porque funciona assim. A névoa que a gente vê tem uma parte do Ganishka dentro, geralmente ficando na testa, mas essa parte está em uma camada do mundo astral que nenhum apóstolo conseguiria entrar para ferir ele, logo tornando ele invencível, enquanto a parte da névoa que está sendo projetada por ele consegue vazar por mundo físico, e dali ele consegue causar um dano bem real em todo mundo que ele quiser. Nessa forma, os poderes do Ganishka são soltar raios que matam apóstolos quando atingem eles em cheio, e até mesmo ele conseguiu dar um bom dano no Zod, viu, derrubando ele. Ele também pode cobrir uma região com essa névoa para
ver o que tá acontecendo em vários lugares simultaneamente. Ele também já se mostrou capaz de possuir algumas pessoas para ter controle e dar mais poder a elas, e quando elas morrem, a névoa não é afetada, ela simplesmente voa de volta pro Ganishka. Mas é claro que ele não é o mais forte de todos, né? Tem alguns pontos fracos nisso. O primeiro são armas encantadas. A Dragon Slayer, por exemplo, só conseguiu dissipar a forma do Ganishka porque o Guts matou vários seres mágicos com ela, imbuindo um certo poder que consegue causar dano mais que físico. Ele consegue ferir a alma praticamente. Então, como o Ganishka estava escondido em um plano astral, o Guts, mesmo sem entrar no mesmo plano, foi capaz de ferir ele com a Dragon Slayer. Logo, a gente pode entender que outros itens mágicos com a mesma propriedade conseguem fazer o mesmo. E o outro ponto fraco é bem simples, que é o vento. Se alguma entidade conseguir fazer uma corrente de vento forte o bastante para não deixar a névoa se formar, o Ganishka perde completamente seu poder, como a gente vê o Griffith fazendo. Depois de ter os seus planos frustrados pelo Griffith e se sentir inferior a ele, ele decide entrar no Man-Made Beryllith, que é literalmente um Beryl artificial que ele usa para criar os Dakas, recém-nascidos que estão infundidos com entidades ruins do mundo astral para dar essas formas absurdas aí deles. Só que recém-nascidos só estão jogados lá, eles não têm intenção de nada. Mas o que aconteceria se alguém que já se tornou um apóstolo antes, ou seja, tem o corpo preparado para esse tipo de energia, e fosse muito motivado a querer se tornar mais forte, acontecesse e entrasse ali? Bom, o que aconteceu foi o Shiva. Quando ele teve acesso àquele lugar, o Ganishka absorveu o maior número de poder que ele conseguia, se tornando uma torre de carne praticamente indestrutível, que ia trazer o fim do mundo se não fosse parado. Dessa forma, o nome Shiva vem da religião hindu, e ela retrata o deus da destruição, fazendo um paralelo bem óbvio aqui. O Shiva consegue cuspir fogo pelos seus mais diversos rostos, que chovem como meteoros praticamente. Quando ele pisa em humanos, vários pseudo-apóstolos menores saem daquelas poças de sangue e carne, com o único objetivo de destruir qualquer coisa que esteja pelo caminho. Porque isso é tudo que o Ganishka consegue pensar naquela forma. Ele tinha um corpo imensamente forte, mas a mente dele ficou perdida em meio a tanto poder, sendo capaz apenas de pensar nos seus motivos mais básicos, destruir e conquistar, o que meio que levou ele à sua derrota. Quando o Fento aparece no topo dele, o Ganishka só consegue ver ele como uma luz, porque por mais que ele tenha feito tudo aquilo exatamente para superar o Griffith, a sua falta de consciência fez ele ceder para sua vontade mais básica, de simplesmente desistir e aceitar a luz. Depois de viver a sua vida inteira num inferno, não confiando em ninguém e nunca conseguindo descansar direito por medo de perder tudo, a única coisa que ele queria era aceitar a morte para finalmente descansar. Mas, como a sua morte veio através da espada da ressonância do Skunite, que consegue abrir fissura entre os planos astrais, o que saiu de dentro dele foi uma quantidade tão massiva de energia que criou a Árvore do Mundo. Uma árvore que faz uma ponte que conecta a fantasia com a realidade. E pra quem tem dúvida, não, isso não é nada bom. A energia que o Shiva tinha dentro de si não era algo positivo, muito pelo contrário. Ele libertou exatamente o que ele tinha absorvido, que era uma maldade descomunal. Voltando a esse painel aqui para eu mostrar um detalhe para vocês, notem que as paredes do lado de dentro do Shiva são bem similares com as que vemos na dimensão da ideia do mal, ou mais canônico, para quem não considera de jeito nenhum a ideia do mal, os vislumbres que a gente tem do inferno, seja com Skunite ou com a mão de Deus. Obviamente mostrando que seja lá o que tinha dentro dele, não era algo bom. Quando o Shiva é morto, aquela energia destruiu inúmeras camadas do plano astral, destruindo também as regras do mundo e trazendo os anjos muito mais perto da humanidade, de conseguirem existir na Terra. Então não se enganem com as aparências, principalmente em Berserk. A árvore é branca e toda mágica, mas o Griffith também é. E a gente sabe que nesse universo aqui existe muita maldade dentro de umas falsas luzes. Bom, mas por hoje é isso aí, moçada. Eu queria fazer esse vídeo aqui porque o Ganishka tá atrelado a tanta, mas tanta coisa, tipo a espada do Guts e a árvore do mundo, que seria ótimo tanto pro bestiário quanto pra sanar algumas dúvidas que eu vejo uma galera me perguntando. Então comenta aí qual é o próximo monstro que vocês querem ver aqui, ou até mesmo o equipamento, né? Eu já falei do Beryllith e da Berserker Armor desse bestiário também. Então vai lá dar uma olhada, o link da playlist tá aí em cima e na descrição. E antes de ir, eu quero agradecer aos membros do canal, esse pessoal maravilhoso que tá me dando uma ajuda fenomenal aqui. E também agradecer aos marcados pelo estigma, que são o Patrick, o Vladzera062, o Joãozinho,
o José Renato, o Chioga, o Canal do Pilas, o João Pablo Silveira, o Soncore, o Black Bullet, o Azeitona FC, o Caio GBB, o Anubis XD, o Kido, o Andrelva, o LD Black 7, o Ulisses Juca, o Rafael Hack, o José Henrique, o Leonardo Ferreira, o Eduardo Marques Ferreira, o José Milton PF Caldeira e o Luiz Eduardo Soares Prado. Obrigado de verdade a todos vocês e eu espero que vocês tenham gostado dessa nova tabelinha aí. Eu acho que fica bem mais fácil pra mostrar todo mundo, né? E eu vou ficando por aqui hoje, moçada. Tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!